tema super interessante, inclusive um tema que será assunto do nosso congresso, que a doutora está Com certeza, imagino. convidada, tá? Tá Depois bom. passa o link gratuito para ela, de inscrição gratuita para ela, tá? Pode deixar. Então, Se ela quiser, ela me manda até os dados dela que eu faço aqui, também não tem problema. beleza. Normalmente a gente dá uns 5 minutinhos Com para certeza. a pessoa entrar. Aí a gente tem uma média de 20 a 30 espectadores normalmente em cada live, tá? São formadores de opinião, a maioria são empresários, donos de imobiliária ou diretores de imobiliárias daqui do Rio. E tá todo mundo aí tenso, preocupado e vendo que no final das contas a gente vai ser mais uma vez penalizado, né? O fisco não joga para perder, né? Pois é. Só quem vai É jogar nosso por Deus maior sócio, né? somos nós. É verdade. Nosso sócio. Sócio ruim, sócio mal. E ele tira o dinheiro antes da gente, porque a gente não pode nem repartir lucro com tributos, né? Então, Complicado. não tem jeito. Então a gente vai dar mais uns minutinhos aí e já vai iniciar, tá bom? Tá O bom. pessoal tá Tudo bom? entrando. Bom dia, doutora. Tudo bem? Dia, tudo bom. Bom te ver, bom te ver. Obrigado por estar aqui com a gente. Nada, obrigada a você pelo convite. Nosso querido Gustavo. Gustavo, E aí, Nath? tudo bom? Bom dia. Gustavo tá Bom sempre aí dia. ajudando a gente. E é Tá, isso aí. candidata a futuro presidente. Já botei, Isso. Próxima eleição, já vou fazer chapa para ele já. já estou empurrando para ele. Já tem meu voto, já tem meu voto. Aí, ó, Dora. Bom dia, Fala, Dorothy. Dorothy. O Bom Edson dia. já Tudo sabe bem? que para ganhar tem um segredo, né? Só me chamar para apoiar. Pô, Opa, Gustavo, eu estava falando porque ontem eu acabei ficando em casa ainda, vou para o escritório só mais tarde, porque ontem realmente foi cansativa a nossa eleição para o IAB, para o Instituto dos Advogados Brasileiros, mas vencemos. Eu brincava com a opa. nossa presidente que eu nunca perdi uma eleição, então que ela desse um jeito de ganhar. Maneiro, maneiro. Foram mais de Parabéns, parabéns. 900 votos. Foram mais de 900 votos, é uma edição histórica. O IAB nunca teve tantos membros votando e a diferença foi por 25 votos. apertado. Muito Apertado. bom, muito bom. Mas é bom porque acho que as instituições assim elas ganham muito quando existe um debate político, né? Um debate não de politicagem, mas de político no sentido dos interesses da categoria, né? Com certeza. Verdade. Vamos começar então, pessoal. Já estamos aí em 9h37, respeito aos que chegaram no horário. Então, iniciando agora formalmente, vou agradecer a doutora Carolina pelo tempo dela, uma pessoa muito bem recomendada. Estou de volta. Fala, Betinho, beleza? Um quadro, como a gente fala, né? Um quadro bastante influente no direito fluminense, carioca, e vai falar sobre um assunto muito relevante, que está super em voga agora, que é em relação à reforma Vamos falar tributária, hoje? Vamos falar hoje? que afetará Foi só dia a 20. Essa parte. Peraí Quinta, que eu né? vou mutar a galera aqui. Muta aí. Estou combinando com a Alguém com o Maria, que a microfone Rio também aberto. vai. Então, voltando Eu fui aqui, ano um assunto muito em voga hoje e de suma importância para o nosso mercado imobiliário. Doutora, mais uma vez, obrigado e fique à vontade aí para a sua explanação. Bom, eu que agradeço, o convite do meu amigo Gustavo, da Primazia,
É um convite que surge, né? A gente conversa bastante sobre questões tributárias, imobiliárias. Falando só um pouquinho de mim, eu sou professora na área do direito tributário e advogo atuante. Já ministrei inúmeras palestras na ABAME, na ABAD, cursos de pós-graduação lá, inclusive focados na tributação imobiliária. Doutor Edson, eu ouso dizer que um pouquinho mais além da região fluminense, eu já coordenei, inclusive, um programa de arbitragem tributária em Vancouver, no Canadá, né, focando a questão, inclusive, do IPTU de Vancouver, né, num período em que eu estive morando lá um pouquinho mais fresco do que esse calor aqui do nosso Rio de Janeiro. Mas eu agradeço, inclusive, a presença daqueles que estão aqui ao vivo. Depois eu soube que, inclusive, esse é um evento que vai para o canal do YouTube, é gravado, né? O que permite, inclusive, que pessoas depois tenham oportunidade, né, de acompanhar esse tema que a gente tem que começar a se atualizar, porque nós já temos regras que começam a entrar em vigor no ano que vem, né? A matéria tributária, ela nos dá a vantagem de que a gente tem pelo menos sempre um ano, né? Para que mudanças desse porte entrem em vigor. E a gente já tem uma emenda constitucional, foi difícil de ser aprovada, foi aprovada em 2023, é um marco histórico no Brasil, nunca a gente, quer dizer, desde 65 que a gente não vivencia, e 66 que a gente não vivencia uma reforma tributária tão robusta como essa que a gente está começando a ver. E aí eu digo começando, porque ainda tem uma outra parte que vai afetar, eu diria, ainda mais diretamente o nosso setor, que ainda vai mexer com o imposto de renda, né? Mas vamos trabalhar hoje aquilo que já está mais concreto e que já nos afeta, né? Entre as principais mudanças, aquilo que se destaca é a criação de um novo imposto, o IBS, que ele unifica o ISS, o ICMS e até o IPI, né? E esses não nos afetam diretamente, mas também as contribuições, unificando PIS, COFINS, que também nos afetam, principalmente aqueles que trabalham em empresas, né? E aí nós temos algumas outras afetações com essas contribuições, inclusive atingindo uma contribuição estadual. Mas disso a gente vai falar. O nosso objetivo aqui claro, pensar um pouco sobre essa reforma e começar a nos preparar. No setor imobiliário, por exemplo, a regulamentação ela acendeu debates sobre esse novo imposto sobre o valor agregado, que está estimado em uma carga tributária geral de 26,5%. Essa mudança ela vai reconfigurar as estratégias empresariais. A gente tem que começar a nos planejar, né? A gente diz que, em matéria tributária, quem falha em planejar, planeja em falhar, né? Então, a gente tem que começar agora. Isso afeta os custos operacionais, isso afeta as estratégias empresariais, isso afeta também o planejamento sucessório, que é hoje um tema bastante em voga e que interfere em questões patrimoniais, né? E a gente vai esclarecer alguns pontos centrais que dizem respeito à reforma tributária. Por exemplo, vamos começar com um primeiro ponto. Empresas que vendem imóveis, a gente vai ter um novo cenário tributário, né? Entrando nesse ponto, então, mais sensível da reforma, se a gente já tinha um sistema antes que era complexo, porque para as empresas a gente não fala somente em ITBI,
né? A gente fala de toda a carga tributária que afeta as empresas, a gente está diante de um modelo que promete ser simplificado, mas que também para a gente vai trazer mudanças e para isso a gente vai ter que estar preparado. O mercado imobiliário é um dos grandes motores da economia, eu não preciso dizer isso para vocês, né? Movimenta bilhões de reais, gera inúmeros empregos, é um termômetro do crescimento do país. O Rio de Janeiro está vivenciando isso em determinados setores. A gente fala, por exemplo, do centro do Rio de Janeiro, né? Meu escritório fica no centro do Rio. A gente acompanha lá diretamente, por exemplo, com o doutor Marcelo, que é um grande parceiro nosso, que está vindo aí para a presidência da ABAD também, Marcelo Borges, a gente comenta bastante da questão do esfriamento do mercado imobiliário no centro do Rio de Janeiro, e a gente tem alguns riscos, né? O risco, por exemplo, de uma bitributação, uma dupla tributação para o setor, porque a gente pode ter uma transação imobiliária que pode ser taxada 2 vezes com a implementação desse imposto novo, desse IBS, que pode ser cobrado junto com o ITBI, que é o nosso imposto já aplicado às transmissões, e, claro, tornando essas transmissões ainda mais caras, né? Quais são as novas regras que a gente tem, né? Nós estamos aguardando a fixação da forma de estabelecimento das alíquotas e das bases de cálculo em relação a esse IBS. Mas a gente já sabe que isso vai ser importante para estabelecer uma nova precificação. E eu estou dizendo que a gente está aguardando por quê? Porque essa reforma tributária ela começa a ser implementada em 2026, mas ela tem um projeto de ser regulamentada por pelo menos 7 anos. Então, ela não entra em vigor imediatamente, ela vai sofrer um processo escalonado, governado por um comitê gestor, que, assim como a gente tinha no modelo e tem no modelo do Simples, vai trazer novas regulamentações. A boa ideia é que a gente vai começar a reduzir a quantidade de impostos, mas a gente vai continuar, não é redução de carga tributária nesse primeiro momento, mas é uma redução da quantidade de imposto. Porque também, no Brasil, não é só o tributo que é caro. Pagar tributo também é caro. Toda a estrutura que uma empresa precisa ter para conseguir recolher o tributo já envolve custos operacionais altos, né? Hoje, as empresas pagam impostos sobre o lucro. Com a reforma, existe um receio da gente ter que pagar sobre a receita total. É uma das partes que esse comitê gestor e as nossas leis complementares que vão regulamentar vão mudar. E isso, com certeza, vai alterar a margem de lucro das empresas. Nós, lá no IAB, estamos acompanhando essa reforma no Instituto dos Advogados e procurando interferir com dados técnicos do que isso pode mudar. A gente vai ter também novas regras de creditamento de tributos, né? Hoje a gente tem um sistema de compensamento de créditos, né? Compensação de créditos, e isso vai mudar com a reforma. O governo fala que a gente vai ter um sistema de cashback que traz vantagens, só que ninguém ainda viu como isso vai acontecer, né? E a gente é sempre muito ressabiado com o que vem do governo, ainda mais esse governo que está aumentando muito a tributação. Nós já vimos em algumas medidas isso acontecer, eu diria, ainda nem tanto em termos de legislação, mas nós que estamos na parte do contencioso tributário, a gente já viu isso acontecer. Hoje, o nosso governo tem interferido drasticamente no STF e no STJ com relação à concretização de decisões de recuperação de crédito em matéria tributária. Antigamente, temas que já eram definidos em favor do contribuinte
hoje já estão se fixando em favor do governo. Então, é um grande receio que a gente já está vivendo. A venda de imóveis hoje, ela é tributada basicamente, quando a gente fala de venda de imóveis por empresas, pelo imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro. Isso tudo calculado sobre o lucro da operação. Nós ainda não temos a definição de como isso vai acontecer no novo IBS, que vai substituir essa dinâmica que nós temos, né? E se isso vai incidir, então, sobre o lucro da operação ou sobre a receita da operação, né? Então, alguns segmentos específicos, por exemplo, como imóveis residenciais e comerciais, podem até contar com alguns benefícios diferenciados, mas a gente também não sabe se isso vai se consolidar, né? O aumento das alíquotas com essa nova realidade de mercado, por exemplo, o lucro na venda de imóveis hoje para as empresas, ele está sendo tributado em alguma coisa em torno de 8%. Em termos de ITBI no Brasil, né, pode chegar até 8%. Na verdade, a gente tem algo de 2%, a 4,5%, 3% em São Paulo. São alíquotas que a gente vê uma variação muito grande nos municípios, né? Mas a mudança na proposta, ela traz uma nova alíquota, por exemplo, para esse IBS, né? E trazendo alguns descontos que podem variar de 40% para alguns imóveis específicos, né? E um sistema de travar a alíquota para não superar os tais do 26,5% quando a gente falar de lucro pelas empresas. A gente está acostumado com um ITBI que não pode ter alíquotas progressivas, né? Com a nova emenda ele poderá ter, né? Então isso já é uma mudança que a gente já pode ter certeza que virá, né? A ideia, então, é que a gente continue acompanhando, né, as mudanças que nós vamos ter. A holding, por exemplo, né, saiu uma decisão no STJ que muda o valor em que o imóvel vai ser absorvido pelas pessoas jurídicas, né? E já se fixou agora uma decisão mais em favor do governo do que dos contribuintes, seguindo aquela tendência que eu passei para vocês. Os contribuintes defendiam que aqueles imóveis, e aí eu acho que é interessante, por mais que não seja algo direto do negócio de vocês, mas eu imagino que eventualmente haja pessoas que estejam aqui que investiram, né, em um planejamento sucessório próprio através da constituição de uma holding, e havia uma grande discussão se o valor desse imóvel, ao ser incorporado por essa empresa, seria pelo valor declarado no imposto de renda ou pelo valor de mercado do imóvel. Pois ontem o STJ decidiu que vai ser por um valor de mercado. O nosso problema agora no Rio de Janeiro é se esse valor de mercado ele vai ser um valor de mercado atribuído a esmo pelo Estado ou município do Rio, né? Ou se vai ser um valor de mercado fixado com base em um procedimento contraditório, em que verdadeiramente a gente veja a forma como provar qual é o valor daquele imóvel de verdade, né? Para isso, então, a gente vai ter que repensar como é que a reforma vai mexer, porque ela também promete alterar isso, né? Deixa eu ver aqui. Existe também um projeto na reforma de fixação de benefícios, por exemplo, como a gente tem naquele caso de imposto de renda e a incidência do lucro imobiliário. Agora a gente vai ter benefícios, né, que vão se estender para a venda de mais de 3 imóveis em um ano,
para venda de um imóvel construído pelo próprio contribuinte nos últimos 5 anos. O aluguel de mais de 3 imóveis também vai estabelecer, a gente vai ter alguns benefícios ou critérios estabelecidos desde que a receita anual não ultrapasse 240 mil. Então, investidores individuais e pessoas que gerenciam imóveis para locação, 240 mil no ano, é claro. E como é que a gente pode mitigar e se preparar para isso? Bom, diante desse cenário, a adequação das holdings vai ser fundamental. A reforma tributária ela vai exigir um reposicionamento estratégico dos investidores em imóveis. A revisão, por exemplo, da estrutura societária, para ver se ela pode se encaixar, por exemplo, num simples ou se é caso de migrar para um lucro real. Esses cálculos a gente vai ter que fazer caso a caso. Nós temos que fazer um ajuste nos contratos de locações para analisar até o aumento e a redução da carga tributária e mapear todos os cenários possíveis quando a reforma entrar em vigor. Uma outra questão diz respeito à locação de imóveis. A gente chegou num ponto sensível da reforma. O impacto sobre a tributação dos aluguéis e a restrição ao direito ao crédito para locatários. Quer dizer, se há algo que o mercado imobiliário preza, e eu tenho certeza que vocês entendem assim, é a questão da previsibilidade. Diferente, por exemplo, do mercado de importação e exportação, do mercado de ações, em que a imprevisibilidade é da essência, a reforma tributária está trazendo a imprevisibilidade para o mercado imobiliário. Antes, a gente tinha o regime de PIS/COFINS, que permitia que os locatários aproveitassem créditos, eu estou falando aí de pessoas jurídicas, isso pode acabar. Aumentos de custos operacionais, maior carga tributária sobre aluguéis, isso inevitavelmente pode gerar reajuste de preços. E aí a gente pode ter uma tributação que hoje dos aluguéis envolve imposto de renda e 3 contribuições, sendo substituído, então, pela CBS, que é uma nova contribuição, e pelo IBS, que é um novo imposto. Então, ao final, o aluguel pode ser afetado pela forma como as novas alíquotas vão ser definidas. A CBS vai substituir PIS/COFINS e o imposto de renda ele entra aí também para substituir uma parte desse, aliás, para ser substituído uma parte por esse IBS. Então, a gente vai ter, possivelmente, podemos ter, aluguéis mais caros, menor rentabilidade para os investidores e que são impactos, então, negativos pela demanda do mercado imobiliário. Isso pode aumentar, por exemplo, o valor, inclusive, de imóveis. A gente está com uma avaliação, algumas instituições que já fizeram a avaliação no impacto até do preço de imóveis para a pessoa jurídica. Veja só, não é o impacto do valor que o imóvel vai ter para venda, mas é o impacto da carga tributária para essa pessoa jurídica depois que ela compra. Um imóvel, por exemplo, de até 240 mil, uma tributação que pode aumentar já em 1%. Para um imóvel de 500 mil, um aumento de 8% para 10%. Então, já aumenta mais de 2%. Para imóveis de 1 milhão, a carga tributária pode subir até 4%. E imóveis de 2 milhões, essa carga tributária já pode ir para além desses 4%. Em loteamentos, por exemplo, em que a gente vai ver, inclusive, atuação em construção, há pesquisadores que apontam um risco possível de até 226% da tributação. Um custo de locação que pode subir em 11%. Então, é um impacto do setor imobiliário que é expressivo, que pode afetar
investidores e até consumidores finais em termos de compra, por exemplo, de unidades resultantes de loteamentos de incorporações, né? O que vai ter que ser estudado muito são as contrapartidas que o governo vai oferecer. É claro que o governo vai sentir um impacto e uma resistência muito grande, uma luta muito grande até de lobbies de construtoras para controlar esse crescimento. E aí o que a gente já está vendo, né, de resistência é a criação de algumas isenções e de alguns benefícios fiscais, tá? E aí o nosso objetivo, quando começarem a sair esses benefícios, é procurar que aqueles projetos imobiliários se encaixem dentro desses benefícios. Então, a nossa dica é acompanhar a legislação para que a gente identifique onde estarão essas brechas desses benefícios que já estão sendo, quer dizer, não concretamente, né, mas o governo já promete que teremos. Então, por exemplo, há uma redução de custos para as locações populares. Então, imagine aquele seu cliente que está comprando um grande terreno para a construção de imóveis que se encaixam em projetos sociais do governo, né? Um redutor de aluguéis em até 1%. A redução de alíquotas para a locação de alguns imóveis, em alguns casos podemos ver, né, até 70%. Tributação sobre a corretagem de imóveis, também incidindo sobre um serviço de intermediação. É uma orientação, inclusive, que a gente já está começando a pensar em estruturar, sobre o quanto e como vai ser declarado o serviço de corretagem na venda de imóveis, desse serviço de intermediação. Porque não vai ser pago mais o ISS, a gente vai ter esse novo imposto que é o IBS. Esse imposto ele vai entrar nesse sistema de cashback, que é um sistema de creditamento. E aí o corretor de imóveis ele vai ter que ficar muito atento a tudo aquilo que pode ser deduzido, que pode gerar créditos para que ele consiga reduzir o IBS que vai incidir sobre a operação praticada por ele, tá? Então, a gente vai ter surpresas, infelizmente, nesse setor. Já há entidades do setor imobiliário que estão se manifestando fortemente, né, contra essas propostas, mesmo de fora do setor imobiliário, mas a nossa comissão do IAB, que atua em direito financeiro e tributário, e a comissão de direito imobiliário estão se mobilizando nesse sentido. A preocupação central é o custo da casa própria, é o custo do imóvel para o desenvolvimento de alguma empresa, e a empresa é a economia. Se a carga tributária sobre os aluguéis subir, o custo de aquisição dos imóveis aumentarem, a gente vai estar diante, possivelmente, de uma retração do mercado. E isso impactaria a oferta de imóveis para locação, o número de novos empreendimentos. Os investidores vão ter que reavaliar as suas estratégias, as empresas vão ter que adaptar os seus contratos, o mercado vai passar por uma nova fase de ajustes. Se a gente teve, eu diria que, pelo menos na minha visão, né, de quem acompanha em termos tributários algumas áreas, né, do nosso mercado imobiliário, nós tivemos, por exemplo, aquele momento que antecedeu a Olimpíada e os Jogos Pan-Americanos, a Copa do Mundo aqui no Rio de Janeiro. Aquele momento foi um momento de grande mudança do mercado imobiliário no Rio de Janeiro. Algumas empresas, inclusive, já desde ali se deslocando para a Zona Oeste. Nós tivemos a questão da pandemia, que mudou o nosso mercado imobiliário,
E o terceiro momento agora acaba sendo a própria reforma tributária, né? Os imóveis populares são os imóveis em que a gente está vendo que vamos ter a maior concessão de benefícios, né? Esse governo tem um compromisso com esse setor. Então, os imóveis de alto padrão, a gente já tem aumentos de custos prometidos pelo governo, mas os imóveis populares, a gente já vê uma proposta de redução de custos. Existem alguns regimes específicos, né? Por exemplo, uma boa notícia, esse regime novo, ele prevê que esse imposto e essa contribuição, o IBS e o CBS, eles não vão incidir sobre alienação, locação e o arrendamento de imóveis de propriedade de pessoa física, mas se o imóvel não for utilizado para atividades econômicas. Então, se for um imóvel para uso pessoal ou como um investimento, por exemplo, você aluga esse imóvel, a tributação já promete ser mais leve. Então, vale um investimento, né, nesse imóvel, pelo menos a aquisição para uso próprio ou para uma locação de pessoa física. Mas para quem atua no mercado imobiliário, as regras, então, tendem a aumentar, né? Nós vamos ver que há uma tendência do governo de tributar sobre o valor de mercado, o que é algo bastante difícil de estabelecer, pelo menos para nós no meio jurídico. Então, eu vejo que vamos precisar de uma parceria muito grande entre profissionais do meio jurídico com profissionais diretamente que atuam no mercado imobiliário, né? Principalmente regras relativas, conhecimentos relativos à perícia, à definição de valores. No direito tributário, né, nós advogados, a gente costuma dizer que o valor real de mercado de um bem você acaba só descobrindo quando esse bem é efetivamente vendido, né? Mas, por outro lado, nós sabemos que quem atua no mercado imobiliário tem as suas técnicas para fixar valores aproximados de mercado. Então, essa interface, essa troca de informações vai ser muito importante, porque o governo continua teimando em fixar os valores de uma tal forma. Eu, por exemplo, tenho algumas ações para alguns clientes discutindo aquela questão da base de cálculo do ITBI, né, que a Prefeitura do Rio de Janeiro continua teimando em fixar um valor arbitrariamente, mas nós vimos, principalmente no centro do Rio de Janeiro, com a pandemia, uma movimentação bastante complicada do mercado imobiliário. Eu vi um imóvel, por exemplo, que é um andar inteiro na Rua México, e ele foi vendido por R$ 500 mil, na época da pandemia. É um imóvel que é um conjunto de 8 salas comerciais, um andar inteiro, e antes da pandemia esse imóvel não seria vendido por menos de R$ 3 milhões. Né? Com a pandemia, então, a prefeitura lançou ali 2.200.000, teimando que esse era o valor, só que durante a pandemia o imóvel ficou para venda por mais de 3 anos. E os sócios donos da empresa precisavam vender de qualquer jeito. A única pessoa que fez uma proposta fez por R$ 500 mil à vista. E eles fecharam um negócio real por R$ 500 mil. Né? Então, esse foi um processo em que a gente já teve vitória integral nele. A gente já está para receber agora a restituição do tributo, porque realmente o que o governo, o município do Rio de Janeiro fixa como valor de mercado não é o valor, né, que necessariamente o mercado está atribuindo e reagindo a esses imóveis. A questão também do valor da locação ou do arrendamento, se isso vai ser uma discussão, o valor em caso de transferências de direitos sobre os imóveis.
por exemplo, aquele sujeito que tem o costume de constituir usufruto, né? Aquela prática de constituir usufruto, ou mesmo a transmissão de posses ou direitos sobre o imóvel, né? Isso também é uma questão que está começando a gente está começando a ver as discussões sobre isso. Como é que você vai valorizar? Não é a propriedade, mas são eventualmente direitos de transitar sobre aquele imóvel. Na Zona Oeste, a gente tem muito isso, né? Um mercado em que acaba havendo outros tipos de usos e direitos sobre uma determinada região. Então, se esse valor de referência ele tem que ser estabelecido por uma metodologia específica, e essa metodologia ela tem que ser condizente com o valor de mercado. A gente está esperando, então, algumas reduções tributárias. É uma preocupação principalmente para quem também vende o imóvel, para quem cede esses direitos, para quem está alugando os imóveis, para quem está comprando os imóveis em algumas circunstâncias, para quem presta serviços na área de construção, isso também vai ser importante, e para aqueles que estão aqui, né, os administradores e os intermediadores no mercado de bens imóveis, corretoras, imobiliárias, né? Quando a gente fala desses redutores, a gente já começa a discutir esse impacto. Então, até 31 de dezembro de 2026, a gente já tem pensando no valor de referência desse imóvel, né? A partir de 2027, nós já vamos ter, com certeza, um novo regime regulando o IBS e o CBS. Aí já começa a incidir sobre o nosso mercado imobiliário, né? Então, o que a gente tem que acompanhar são essas transições. A gente está diante, então, de uma transformação histórica do nosso sistema tributário. É um momento em que nós vamos ter mudanças de normas, um divisor de águas aí para vários mercados. É a transição para um novo modelo de tributação. A gente vai começar a conviver com dois sistemas de tributação que a gente vive hoje e com esse novo sistema do IVA ou do IBS, para depois mudar para o que a reforma prevê. A gente precisa estar preparado, acompanhando o que vai acontecer. Nós não temos ainda definitivamente a nossa legislação, nós já temos algumas propostas. Esses desafios eles são terreno fértil para inovações, tá? Então, eu vejo já que quem tiver essas informações, inclusive no momento de oferecer um imóvel, as imobiliárias que já tiverem conhecimento dessas questões também estarão à frente. E um outro ponto para mantermos a atenção é desse comitê gestor do IBS, porque é ele quem vai estar distribuindo os impostos, regulamentando as cobranças, mantendo, então, para nós como vai funcionar esse novo modelo. Então, chegou o momento da gente olhar, então, para esses desafios, enxergar o que está por vir, pensar em um mercado imobiliário mais competitivo, um mercado imobiliário que vai enfrentar mais um desafio. Eu acho que vocês já estão acostumados com desafios, né? Mas pensar que aqueles que saírem à frente, planejando, inovando, colaborando com o cliente de vocês, levando essas informações, vão estar mais prontos a vencer, né? A ter um momento de crescimento e de sucesso no setor. Tá? Então, esse é o resumo, né, de inspiração que eu trago para vocês aí nessa manhã. Eu sei que não tem jeito, né? Eu, de certa forma, acabo desesperando vocês, mas não tem muita alternativa para isso, Edson. O momento
de temor e de planejamento. Mas pensando, né, que a crise é sempre uma oportunidade, né, para quem estiver mais preparado sair à frente. Então, eu agradeço a vocês aí a oportunidade de passar um pouquinho do que a gente está vislumbrando nesse caminho. Nós é que agradecemos, doutora. Realmente deu para elucidar muitas dúvidas, né? E confirmar outras, né? Para quem já imagina aqui que boa parte já estudou, né? Como bons brasileiros e sempre aguardando alguma surpresa por parte do poder público para nos atrapalhar. A gente já estudou o tema, né? Não com a especialização que a doutora tem, mas realmente é preocupante. Você falou uma coisa que é perfeito: você teve redução do trabalho tributário, mas não da carga tributária, né? O contador vai se aliviar um pouquinho, né? Vai ter menos trabalho, talvez. O custo Brasil, talvez. Eu diria o seguinte: ele vai passar muito tempo ganhando bastante dinheiro, porque a gente vai ter, em 2026, não entra em vigor o novo sistema integralmente. A gente vai viver uma fase em que o sistema novo vai entrando e o sistema velho vai saindo. Então, ele vai viver uma fase de muito trabalho para depois aliviar o trabalho dele. Né? Verdade. Mas, de fato, para a gente isso fica pior ainda. Pois é. Com certeza. Uma das dúvidas que eu tive, que eu gostaria de ver se a doutora poderia tirar, se a gente poderia repassar esse custo para o cliente. Legalmente, comercialmente, né? Talvez não interesse, mas tem muitas empresas de serviço que repassam o ISS, né? Você contrata o serviço e a empresa repassa o ISS. Será que isso vai ser uma prática? A proposta do IBS é essa, é que a gente sim. repasse para que isso se constitua dentro do tal sistema de cashback, tá? Para que se permita. O consumidor, que eu digo, repassar assim: meu custo é 8% do valor do aluguel mais IBS, que é 25%. Veja só, a proposta é essa, para que, vamos imaginar que esse locatário ele se utilize daquele imóvel para ter a sala dele, o escritório de advocacia dele, tá? Isso pode virar para ele como um crédito para o IBS que ele vai pagar sobre a atividade dele. Caso eu repasse para ele, Entendeu? passe para ele. Mas a imobiliária pode repassar para o locador? Exatamente. Não tem que repassar para o locador, que é o cliente dela? Por exemplo, Olha né? só, o cliente mas assim, você normalmente fixa que o seu cliente é o locador, né? Isso tudo vai depender do contrato como vier estabelecido, né? Sim. E pode ser que seja interessante para ela que se fixe dessa forma. A gente só tem que ficar atento, porque assim, existem determinados setores, e aí tudo depende, inclusive, de como vai estar no contrato e o que vai valer a pena. Eu tenho, por exemplo, alguns clientes que acabam tendo problemas disso, porque existem empresas, por exemplo, de grande porte, em que elas reservaram aquela quantia para comprar um ativo imobilizado. E aí, no momento em que ela te paga pelo serviço, aquilo não tem como sair da contabilidade dela. Então, ela quer que tudo venha embutido no preço do imóvel. Eu estou te falando isso porque eu tenho, por exemplo, alguns clientes que têm o contrário. Eles prestam serviço de reparos de equipamentos. E, eventualmente, para prestar o serviço de reparo de equipamento, ele tem que vender um pequeno equipamento. Né? Como isso saiu de um determinado campo da receita, ele não aceita uma nota fiscal de serviço. Ele só quer, quer dizer, ele não aceita uma nota fiscal de produto, ele só quer uma nota fiscal de serviço. Tá? A tendência com o IBS é que isso acabe.
porque vai ser uma nota fiscal do mesmo tributo, tá? Então, isso unifica e resolve esse problema. Mas a gente vai ter que verificar, porque no seu caso, a gente ainda vai conviver ITBI e IBS. Não está resolvendo tudo num único tributo. É. Tá? Realmente, Então, ele quer a declaração do ITBI, ele não quer a declaração do IBS. sim, sim. Mas é um problema que a gente já está antevendo, assim, em alguns pontos, para o sujeito que está pagando o aluguel, seja interessante arcar com o seu tributo, porque ele vai ter esse desconto. Mas aí também, por outro lado, pode ser que para o sujeito que está recebendo o valor também interesse. Vai ficar uma briga aí de cashback, de quem é que vai ter direito ao seu crédito. A questão é eu conseguir repassar isso para o proprietário, pessoa física, por exemplo, ou o inquilino, pessoa física, que não teria essa compensação, se eu não me engano, né? Esse tipo de cashback, né? Isso vai depender ainda. Isso é aquele negócio, cenas dos próximos capítulos. Quem vai dizer isso para a gente é o comitê gestor do IBS. E o mercado também, né? Porque mesmo que se você chegar com a novidade dessa sozinho, você pode afastar seus clientes não entenderem e não quererem colocar o imóvel com você, porque você está Sem repassando. dúvida. Sem dúvida. Aí o que eu digo é o seguinte: o IAB está de portas abertas para ouvir as sugestões de vocês, né? Eu coloco aí a gente de portas abertas, por quê? Porque a gente é um chancelador jurídico das boas práticas. Né? Quando vem, é a organização mais antiga do direito, né? Nós fomos criados para criar a Ordem dos Advogados, né? Então, uma orientação vinda do IAB também tem o seu peso. E aí a gente tem vinculação direta com a Ordem dos Advogados, com as instituições mais importantes. Aí você vira para mim e fala assim, Carolina, eu estou com esse problema. Deixa que a gente vai fazer virar artigo recomendação à Procuradoria do município, do Estado, ao comitê gestor, e a gente trabalha junto nessa questão. Aí já deixa de ser você sozinho, entendeu? Para vir com uma chancela nossa. Muito bom. Eu não sabia, não tinha acho que não é muito de conhecimento geral essa Não é, porque a gente fala, né? O Brasil ele tem, vamos lá, só o Rio de Janeiro a gente está falando mais de 200 mil advogados, né? No IAB nós não somos 1.200 no Brasil inteiro. Então, uma panelinha realmente bem pequena, né? Mas nós funcionamos como amicus curiae em alguns processos. Para quem não é da área do direito, o STF e o STJ conta com as nossas colaborações na elaboração de pareceres para ajudarem os ministros a proferirem decisões. A gente colabora com alguns deputados, também levando essas informações mais qualificadas e raciocínio jurídico. Então, a gente está aberto para a sociedade, para quem estiver chegando com algum problema, a gente aprofundar e desenvolver um estudo sobre isso e trabalharmos juntos, né? Nós temos os nossos braços em Brasília também, né? Para ir conversando lá com os ministros, conversando com os senadores e deputados e de repente a gente tentar fazer o lobby do bem. Com certeza. Alguém tem mais uma pergunta aí, pessoal, para a doutora? Eu tenho uma muito mais simples do que a tua. Já fico até com medo. Não fique não. Realmente, eu sou muito transparente. Eu diria que a grande maioria, se não todos nós, estamos no regime do simples, tá? Então, como diz, o regime é muito simples a gente pegar e fazer os cálculos, enfim, e recolher os nossos impostos uma vez ao mês. A alíquota do simples hoje, pelo menos até você chegar num nível de desenvolvimento que eu acredito que a grande maioria de nós não se encontra, ela nos protege, entre aspas, nos deixa tranquilos em relação ao que nós vamos pagar sobre o faturamento até 4,5 milhões de reais, sei lá, um valor realmente bem confortável para quem trabalha
Eu só faço intermediação, eu não tenho administração como o Edson. Por isso que a minha pergunta é muito mais simples. O que vai acontecer conosco, existe algum estudo que diga de quanto a nossa alíquota de 15 vai parar a partir do momento que realmente seja implementada essa reforma? Ou seja, quanto nós vamos passar a pagar pela intermediação de compra e venda de imóveis sobre o nosso faturamento? Olha, por enquanto a nossa expectativa é de chegar no máximo 17%, tendo um limitador de 26,5%, tá? Para a atividade de vocês, ela ainda não aumenta muito, o que a gente 26,5 é muito já de está... aumento. Aí vale a mas pena assim, fechar a empresa e virar autônomo. sim, mas assim, o setor de vocês, a expectativa é de que vá a 17,4, tá? O limitador de 26,5 é para todo mundo. Eu digo isso porque, por exemplo, a minha atividade também tem a expectativa de chegar até os 17,4, só que eu estou partindo de 4,5, Não, a gente entendeu? parte de Então, 6, mas assim, depois de uns anos, se Deus quiser, você chega nos 15. Até aí, não, porque tudo bem. Entendeu? a advocacia está em 4,5%. Uhum. Entendeu? A gente tem uma das alíquotas mais baixas, até por conta também do lobby que a categoria conseguiu fazer, né? Uhum. Mas a gente fala assim, mas vocês pagam pouco. Só que, assim, isso é algo que eu costumo falar, eu estou falando aqui num grupo de empresários, né? Quando a gente fala para alunos de direito, advogados, pessoas que não têm essa visão, tributo é custo. Então, no momento em que você vai precificar o seu serviço, você olha para os custos que você tem. Hoje, sabendo que eu tenho um custo de 4,5%, eu vou estabelecer o meu lucro com base, né, nesse custo. Agora, quando de repente esse custo pula para 17,4%, saindo de 4,5%, a mudança é grande, né? Eu estou com 13% aí de aumento de despesa, né? E é um aumento de despesa que desconhece qualquer limitação. É aquilo que a gente comentou no inicinho, é o seu sócio que não sabe o que é prejuízo e investimento no negócio, né? Porque o poder público é esse sócio, e é o sócio que tira o dinheiro antes, porque se não sobrou dinheiro, a É o gente não pode sócio repartir ladrão, lucro. literalmente é o sócio ladrão. A gente continua tendo que recolher tributo. Então, a gente tem a expectativa de um aumento de carga tributária, eu diria que hoje até uns 17,4% para vocês. Existe um limitador de 26,5%, mas eu tenho uma outra preocupação também, que é o custo do negócio imobiliário para o cliente de vocês, porque isso também vai interferir no lucro de vocês, né? A gente tem que começar a pensar o quanto o cliente vai considerar aquele negócio vantajoso, para pensar se vale a pena praticar aquele negócio. São muitas variáveis, e aí o que eu prometo para vocês é o seguinte: a nossa comissão está trabalhando e estudando para isso. Então, o Gustavo, o Edson, me convidando, eu vou, né, passando as notícias para vocês à medida em que elas saírem. A gente aproveita e cria um canal aberto até para... A gente tem produzido artigos sobre o assunto para eu ir alimentando vocês com essas informações. Tá ótimo, eu agradeço muito. Isso seria de acordo com o faturamento, 17,4 até 26, como é no caso Isso, simples. isso. Ou Vai ter seja, alteração, ou vai seja, que ter as saídas são as tradicionais, abrir mais uma empresa, faturar em duas, o que já se faz hoje em dia para permanecer no simples, mais ou menos. E que por aí. aumenta o custo também, claro. Né? Mas aí eu sempre recomendo que a gente procure um bom contador. Às vezes é o caso de procurar um outro contador assim para fazer uma avaliação externa, para ver se o regime que a gente está é o melhor. Uhum. Tá? Eu, como advogada tributária, eu tenho visto clientes que permanecem
anos e anos no Simples e que estariam melhor se estivessem no lucro presumido. Então, é sempre questão de fazer essa visita. Os outros regimes, eles assustam, porque o Simples vende bem pelo nome, né? Mas existem, por exemplo, tem médico pessoa que é um cara só e que o lucro presumido para ele vale muito mais. Eu consegui reduzir a tributação do sujeito em 1/3, né? Ele saindo do Simples e indo para o lucro presumido. Entendi. Tá ótimo, então. Muito obrigado, doutora. Nada. Pessoal, Mas mais alguém? Mas agora é a hora. eu acho que é isso, né? Edson, com você, então. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Queria fazer uma pergunta, eu estou no celular, não vou conseguir ver. Vê aí, Nath, para a minha resposta. Tem alguém aí associado, que não é associado ou não é colaborador de associado? Alguém agora aí no chat? Ou é todo mundo ligado a associado? Bom, o que eu conheço aqui, a maioria é associado ou ligado associado. Teve ninguém que... Andréia, Alexandra, Elizabeth, Giovanni, Elma. Ah, beleza, bom? então. Edson, Doutor, só para passar para o pessoal, eu tenho um canal no Instagram em que a gente tem publicado essas notícias, né? Para ficar fácil de achar, eu botei lá Tributos com Carol, que aí tá. fica fácil de jogar, porque eu tenho publicado sempre que sai alguma notícia, alguma questão, alguma publicação nossa para divulgar para o pessoal. Nath, coloca lá no Tá grupo. ótimo. Ah, já colocou Tá. no... Nath, aí vai Coloquei estar... aqui no chat, mas eu vou pegar o link no Instagram e mando lá no grupo para vocês agora, tá bom? Doutora, muito obrigado. Enormemente agradecido aí pelo seu tempo e dedicação, tá bom? Tá bom, obrigada pelo Muito convite. bom. Tchau, Tchau, tchau. gente. Um bom dia para todos vocês. Até mais tarde, hein? Ah, é. Hoje 7 horas, né? 7 horas, nosso 7 happy horas. hour. Happy hour lá no New York, hein, pessoal? Colinda, Tá. Boteco Colinda. A gente vai colocar no grupo daqui a pouco. Beijo, tchau, tchau. Tchau.